o Waypoint 1, o ponto 1, que fica a 220 metros da estação, e estão a cerca de 80 metros. Tem mais uma parada no Waypoint 2 a 20 metros, que é quando eles fazem, a cápsula para e faz toda uma série de verificações que eles chamam de go, no go, para saber se vai ou não continuar até o acoplamento. Então faltam aí uns 10 a 15 minutos para a chegada da cápsula na estação espacial. De novo, dá para ver ali no topo da imagem a Resilience, a cápsula da Crew One, acoplada na estação espacial, e embaixo você consegue ver uma cápsula russa, uma Soyuz. Incrível, né? Quer dizer, a gente vai ter 3 cápsulas acopladas simultaneamente à estação espacial. E, aliás, a gente comentou isso ontem, né, Higgs? Tem uma superpopulação, né, na estação espacial, né? 11 astronautas, né? A gente já teve tanta gente simultaneamente. Você lembra? Tantos astronautas ao mesmo tempo na estação espacial? 11 pessoas ao mesmo tempo? Eu acho que a gente chegou a ter 10 ou 11 quando a última Soyuz, a MS-18, chegou na estação há cerca de uma semana, mais ou menos, antes da Soyuz anterior voltar. Temporariamente, acho que a gente chegou a 10 astronautas. Isso, 10, porque a Soyuz são 3 cosmonautas, a Crew Dragon são 4, então 11 é um recorde. Pois é, mas não vai ficar tanto tempo assim essa superpopulação, né? Porque uma parte desses astronautas retorna à Terra daqui a 2 dias, não é isso? A gente vai ter o retorno de alguns deles daqui a pouco, né? Não vai ficar essa superlotação lá na estação espacial tantos dias, né? Isso, daqui a 4 dias a tripulação da Crew One, que decolou faz 6 meses, ela vai entrar na sua Dragon, na Resilience, e vão voltar para a Terra. E aí a tripulação da estação baixa novamente para 7 pessoas. Mas é incrível você ver tanta gente em órbita há tanto tempo. A estação está em órbita há 20 anos. Está sendo tripulada há 20 anos. Ela começou a ser construída em 98. E eu não me lembro de uma outra época em que você tinha tantos astronautas a bordo ao mesmo tempo. Você ter 6 astronautas já era um marco, mas 11, nossa, é incrível. Olha que linda essa imagem da cápsula se aproximando. Dá para ver no primeiro plano ali, logo em frente da cápsula, dá para ver o braço robótico da estação. Eles chamam de Canadarm, o braço canadense, que é usado para capturar espaçonaves de carga que estão se acoplando à estação. A Crew Dragon não precisa dessa captura porque ela se aproxima de forma automática. Nesse momento não tem ninguém pilotando a cápsula, ela tá em modo automático e a piloto, a Megan McArthur, ela está supervisionando todo o processo, mas ela não está em controle direto da cápsula. Olha que imagem essa incrível da aproximação. A gente vê aí no canto superior esquerdo uma imagem sendo captada a partir da estação espacial. Dá para ver perfeitamente a Endeavour, né, com o seu bico aberto, que é justamente o bico da escotilha, né, para fazer o processo de acoplamento, né, à estação espacial. E a gente vê que a aproximação não é tão lenta assim, né, é até relativamente rápida, né? Ainda que nós estejamos a pouco menos de 80 metros, né, é uma velocidade até razoável, né. Agora tem aí uma certa ralentada na velocidade, tem aí a câmera sendo ajustada. Agora, realmente estamos bem próximos ao momento em que vamos ter aí o encaixe, né, da Endeavour com a estação espacial, né? Essa é uma boa hora, W, para explicar uma coisa. Em setembro, a SpaceX vai fazer a sua primeira missão totalmente civil, a Inspiration 4. Vão ser 4 civis a bordo de uma Crew Dragon, numa missão orbital, eles não vão até a estação espacial, uma missão orbital de 5 dias. Como eles não vão até a estação espacial, esse adaptador que fica na ponta da Crew Dragon, que é usado para o acoplamento, essa escotilha, digamos assim, ela vai ser removida e vai ser substituída por uma janela de vidro, uma bolha de vidro.
Então, os astronautas vão ter uma visão privilegiada do espaço, muito melhor, inclusive, que os astronautas comerciais da NASA têm do Crew Dragon durante a viagem. Porque, como não há necessidade do adaptador, eles vão substituir por essa bolha de vidro. E como é uma missão totalmente civil, eles não precisam de aprovação da NASA para fazer essa modificação na cápsula. Desde que, obviamente, essa cápsula não seja reusada em outra missão para a Estação Espacial. Agora, essa missão de setembro, Higgs, já é parte do programa de turismo orbital ou ainda não? De certa forma, sim. Ela está sendo bancada por um bilionário norte-americano. Ele é dono de uma empresa de pagamentos online e ele está bancando todos os custos da missão e 4 assentos na tripulação. Um assento é com ele, que ele vai ser o comandante, ele é piloto certificado, inclusive, para voar aeronaves militares. A segunda, deixa eu pegar aqui. A segunda tripulante é uma enfermeira de um hospital infantil nos Estados Unidos. Ela vai ser a primeira pessoa no espaço, primeira astronauta com uma prótese. Aí ao espaço ela tem um fêmur de titânio na perna, resultado do tratamento para um câncer ósseo quando ela era pequena. O terceiro astronauta é um veterano da Força Aérea dos Estados Unidos, que trabalha na Lockheed Martin. E o quarto astronauta é uma médica. Consegui aqui o nome da tripulação. O Jared Isaacman é o bilionário que está bancando a missão. A enfermeira é Hayley Arsenault. O terceiro tripulante da Lockheed é o Chris Dembowski. E a quarta tripulante é a doutora Sian Proctor. Essa tripulação já está recebendo treinamento na SpaceX. Eles estiveram presentes no lançamento da Crew 2 ontem. E eles vão orbitar a Terra a uma altitude de 540 quilômetros. É bem mais alto, inclusive, que a Estação Espacial. Eles vão poder ver a Estação Espacial de cima. Vai ser uma viagem certamente inesquecível. Certamente inesquecível. Certamente muitos milhões de dólares, né, vai custar para esse bilionário aí, o Isaacman, né? Mas certamente uma experiência que vai ficar para a história, não apenas, né, da memória deles, né, mas também para a história da própria exploração espacial, por ser o primeiro voo envolvendo apenas civis e um voo que dá pra gente chamar de turístico até, né, pro espaço, né, talvez abrindo essa era aí, né, de voos turísticos espaciais, né. Vale lembrar que o voo não é só um passeio de um bilionário. O Isaacman fez toda uma campanha de arrecadação de fundos pro Hospital St. Jude, nos Estados Unidos, que é especializado no tratamento de câncer infantil. Inclusive a Hayley, que é uma das tripulantes, ela recebeu o tratamento para o câncer ósseo dela quando ela era criança nesse hospital. Então tem um aspecto filantrópico também nessa missão. Bom, ainda bem, né? Ainda bem que tem aí um aspecto que não é apenas de diversão de um super rico, né, Higgs? Ainda bem que ele conseguiu conciliar, né, a realização, claro, né, de um sonho pessoal, né, no caso, mas também conseguiu conciliar aí um objetivo nobre junto com isso, né? Ainda bem que ele conseguiu juntar essas duas coisas, né? A realização de um sonho, claro, né? Um sonho dele particular, mas também uma missão, no caso aí, que acabou se tornando algo nobre também, né? O auxílio, uma causa nobre aí, o auxílio de pessoas e, no caso aí, o combate a uma doença tão complicada, tão terrível quanto o câncer, né? Que bom, que bom. Acho que quando as pessoas conseguem juntar essas duas pontas é sempre muito positivo, né? Parabéns aí ao Isaacman, que vai protagonizar esse capítulo importante
a história da exploração espacial. No final das contas, a gente sabe que o turismo vai ser mesmo um dos vetores do crescimento das atividades espaciais no futuro, né? E esse futuro já começa agora, portanto, em setembro, né? E a gente vai acompanhar aqui e mostrar os detalhes para vocês, é claro, né? Agora que são 6 horas e 4 minutos, quase 5 minutos, né, Rafael Higgs? Estamos aí a poucos minutos da aproximação final, do acoplamento. A gente já vê que a cápsula está aí pertinho, ela reduziu a velocidade da sua aproximação em relação à estação espacial, justamente por conta dos ajustes finais, né, de trajetória, para que o acoplamento seja perfeito em relação à doca da estação espacial, né? Mas a previsão é que a gente tenha esse acoplamento acontecendo às 6 horas e 15 minutos, né? Isso, pelo horário de Brasília, né, Higgs? 6 horas, entre 6 horas e 10 e 6 horas e 15. Perfeito. Estou bem pertinho agora, linda essa imagem com a Terra embaixo. E o engraçado é que parece tudo muito sereno, parece tudo muito lento, mas a estação espacial está orbitando a Terra em altíssima velocidade. Existe um balé para coordenar toda essa movimentação, mas embora a velocidade relativa entre a cápsula e a estação seja pequena, eles estão se aproximando em velocidade relativa baixa, a estação e a cápsula estão orbitando o planeta a 28 mil quilômetros por hora. É uma questão muito interessante de perspectiva, de como realmente tudo é relativo. 28 mil quilômetros por hora de deslocamento realmente é impressionante, né? A gente não tem nem ideia do que seja isso em termos de velocidade, né? Que é tudo muito relativo, né? Claro, né? A gente está falando de dimensões muito diferentes, né? Então parece tudo sereno, parece tudo calmo, mas 28 mil quilômetros por hora é uma velocidade realmente incrível, né? Eles estão a menos de 10 metros da estação espacial agora. Olha que imagem sensacional. E ontem nós falávamos ontem, Higgs, desses 4 astronautas, e um dos nossos internautas, eu infelizmente não anotei o nome, mas fez uma pergunta muito interessante. Você respondeu essa pergunta, mas eu acho que vale a pena a gente retomar esse assunto, porque é muito, muito importante, né? A gente sempre falar disso aqui. Ele perguntava sobre a participação do Brasil nessas missões internacionais. Isso parece tão distante, né, para nós hoje, né? Quando a gente vê aí uma tripulação formada por 2 norte-americanos, um japonês e um francês. E é bom a gente lembrar que o Brasil já esteve aí, né, Higgs? Já participou de uma missão à Estação Espacial Internacional com o hoje nosso ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes. Por que a gente se distanciou tanto desse palco internacional, né, Higgs? E não tem perspectiva de voltar tão cedo, né, infelizmente. O Brasil ele deixou o consórcio que faz parte da Estação Espacial Internacional em 2007. O Brasil tinha uma série de compromissos de produção de equipamentos para a Estação Espacial. Infelizmente, nós não conseguimos... Só um instantezinho, Higgs, desculpa te interromper, mas olha, essa imagem é bem de perto, né? Essa imagem mostra o quão próximas já estão as duas estruturas. Desculpa te interromper, mas essa é uma imagem importante, a gente já volta a esse ponto que acho que é super importante, mas olha como já estão próximas as duas estruturas, de um lado a cápsula Endeavour, do outro a estação... Captura confirmada. Né? Desculpa? Captura confirmada. Então já temos a captura confirmada entre as duas estruturas. 1 minuto antes do previsto. 264 milhas sobre o oceano no sul da Índia. Muito legal. Olha lá a imagem do... Temos aqui uma imagem da cápsula já acoplada na estação.
Perfeito, olha, portanto aí já temos as duas estruturas já conectadas 1 minuto antes, então, da previsão, né? 1 minuto antes do previsto. A previsão era 6 horas e 11 minutos. Tivemos isso acontecendo às 6 horas e 9 minutos. A previsão era 6 e 10. 6 e 9. Mas voltando, o Brasil tinha uma série de compromissos no programa da Estação Espacial com a produção nós vamos produzir, se eu não me engano, uma escotilha e algumas paletas de instrumentos. E o Brasil não entregou essas estruturas, foi atrasado inúmeras vezes, foi estendido inúmeras vezes o prazo, e o país acabou deixando o programa da Estação Espacial em 2007, e com isso acabou abrindo mão do direito de ter astronautas a bordo. Antes disso, em 2006, o nosso ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, foi até a Estação Espacial, a bordo de uma missão russa, uma Soyuz TM-A8, e passou uma semana a bordo. Eu fico triste em ver que, mesmo com um ex-astronauta no comando do Ministério da Ciência e Tecnologia, tão pouco investimento seja feito no programa espacial brasileiro. Nós deveríamos ter aí mais astronautas, mais investimento em estrutura de lançamento. A gente tem uma estrutura incrível de lançamento no Nordeste brasileiro, um local muito cobiçado por outros países, e nós não temos o investimento necessário para fazer para tirar proveito dessa estrutura e trazer benefício para o país. Pois é, uma pena mesmo, né? Enfim, vamos ver se no futuro somos capazes de retomar isso. O problema é que demora muito, né? São programas de longo prazo, nada é resolvido rapidamente, né? Quer dizer... Demora. Se você começasse o treinamento de um astronauta hoje, ele não ia voar antes de uma década. É uma pena. Talvez agora com a SpaceX, digamos, simplificando o processo de treinamento para viagens turísticas, você possa ter um turista espacial brasileiro voando nos próximos anos, mas um astronauta profissional, digamos assim, é uma coisa ainda distante. Pois é. Bom, pessoal, então tivemos aí o acoplamento perfeito, missão mais do que cumprida, mais do que bem sucedida. A cápsula Endeavour, portanto, já conectada à estação espacial, como o Rafael Higgs registrou aí, o acoplamento aconteceu sobre o Oceano Índico, né, na altura do Oceano Índico, aconteceu 1 minuto antes do previsto, às 6 horas e 10 minutos da manhã deste sábado, pelo horário de Brasília, e a missão foi perfeita, né? Uma operação milimetricamente bem sucedida, como, aliás, a gente já está se acostumando, felizmente, né? Essa precisão, essa eficácia é mais do que bem-vinda, né, Higgs? A gente está ficando mal acostumado, ainda bem, nessas missões da SpaceX, né? Muito se deve, é claro, à capacidade, à competência dos técnicos, engenheiros, enfim, todo o pessoal, mas também muito se deve aos sistemas autônomos, à carga de inteligência artificial, a todos os algoritmos. Eu particularmente, apesar de ser absolutamente fã de tecnologia, como todos nós, obviamente, né? Eu acho que, claro, os algoritmos da inteligência artificial vieram para nos ajudar em muito, mas eu também acho que eles não são suficientes e não devem ser colocados num pedestal, não. Eu acho que a competência humana é insubstituível, mas, sem dúvida nenhuma, eles podem ajudar e muito. E essas operações da SpaceX mostram o quanto pode ser importante a gente ter sistemas automatizados bem calibrados, eficientes, baseados em bons algoritmos, para a gente ter operações com baixo grau de falha, com baixo grau de imprevistos, né? E a gente tem visto, missão após missão, como isso pode ser verdadeiro, né? O grau de eficiência e de eficácia da SpaceX é realmente impressionante. E a gente acabou de ser testemunha, mais uma vez, de uma operação
milimetricamente bem sucedida, né, Rafael Reis? É verdade. E para quem está curioso, quando que os astronautas vão entrar na estação, isso vai acontecer daqui a 2 horas. Por que essa demora toda? Porque é feita uma série de verificações, inclusive de vazamento da atmosfera, para saber se o acoplamento é perfeito, e aí depois é necessário equalizar a pressão entre a cápsula e a estação, para só depois a escotilha poder ser aberta. Não é aquela coisa de chegar em casa e já abrir a porta. Eles têm todo um processo bem deliberado, bem cronometrado para poder retornar à estação. Pois é, até porque segurança nesse caso é a palavra de ordem, né? A palavra primeira. Todas as checagens têm que ser feitas, né? Como a gente falou, eles estão aí se deslocando. Parece que estão paradinhos aí, né? Mas estão se deslocando a 28 mil quilômetros de velocidade, né? Mais ou menos, em torno do planeta, em órbita da Terra, né? E, enfim, num ambiente hostil, né? No espaço. Então, todos os cuidados são literalmente poucos, né? Enfim, pessoal, foi um privilégio ter você aqui mais uma vez, Rafael Higgs. Mais do que isso, foi um privilégio ter todos vocês aqui fazendo companhia com a gente, a nós aqui nesse começo de manhã, nesse sábado, acompanhando mais esse momento histórico da exploração espacial. E a gente volta daqui a pouquinho, daqui a pouco menos de 2 horas, às 8 da manhã, estaremos de volta aqui, acompanhando aí sim a abertura da casa, a abertura da escotilha da Estação Espacial Internacional para receber seus novos, não habitantes, né, mas os seus novos hóspedes, os seus 4 novos hóspedes, os astronautas que chegaram depois dessa viagem de 24 horas mais ou menos, pouco menos de 24 horas, que acabaram de chegar à Estação